Fala galera, hoje então vídeo 2 ações em 2 minutos, que de 2 minutos só tem o nome, né? Normalmente a gente passa uns 5, 6 ou 10 minutos, mas o importante é a informação. O vídeo de hoje a gente vai falar da Vivo e da Home, que são pedidos de 2 inscritos aí do nosso canal. Ah, e esse inscrito aí não gosta do Roda a Vinheta, então roda a vinheta! Fala pessoal, então vou falar da Home. Ela é uma empresa aí que está fundada desde 1930, ela começou no setor automobilístico e hoje fornece aí equipamentos para a indústria de torneamento, torno convencional, torno CNC, máquinas de usinagem. Então fornece aí para vários setores da indústria, aeronáutica, automobilística, agricultura, bens e consumos. Então é bacana porque ela acaba se diversificando dentro da indústria, tá? Outro fato interessante, eles têm patentes, né? Então como eles trabalham com máquinas, aí, fabricando máquinas, eles têm patentes e investem em torno aí de 4% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Então isso é bom porque acaba trazendo mais valor para a empresa, aumentando o equity dela, né? Então isso acaba sendo importante aí, visando um longo prazo. Acho que é algo interessante. Dentro disso, eles fabricam em torno de, só para a gente ter uma dimensão, né, em torno de 2.900 equipamentos, máquinas, né, por ano, e também trabalham numa questão aí de ferro fundido, onde eles fabricam em torno de 50 mil toneladas por ano, só para a gente ter uma dimensão, né. Eles também têm 13 parques fabris, são 11 aqui no Brasil e 2 na Alemanha, então acaba tendo um poder aí de produção bem interessante. Ela está listada na bolsa desde 1983, com o ticker HOME13, então isso já diz que está aí listada no novo mercado, né? Então que é o mais alto nível de governança. E se a gente for para alguns números, então dívida líquida sobre PL de 0,26, então é uma dívida em relação ao patrimônio baixo, mas quando a gente olhar a dívida líquida por EBIT é igual a 2, então já é um sinal que a gente tem que cuidar, como a gente fala aqui no canal, né? Se tiver acima de 3, pelo menos a nossa estratégia, se tiver acima de 3 já tem que começar a cuidar, né? Então talvez aí esse lucro operacional aí da empresa. Mas em contrapartida tem algumas coisas aí que acabam brilhando os olhos, né? Que a gente também tem que avaliar. Um dividend yield, né? Distribuição dos dividendos de 9,41, então bem alto, muito próximo aí dos setores de energia. Teve uma valorização de mais de 170% nos últimos 12 meses e a margem líquida de 17,93%, que é uma margem boa, né? Mas aí vem as nossas análises, né? Então, se a gente for olhar no longo prazo, né, a empresa ela teve muitos anos aí de poucos lucros ou lucros negativos. Esse lucro ele aumentou aí de 2017, 2018 para cá. Então, se a gente for ver no longo prazo, isso é algo muito recente, né? Então, que faz com que eu, por exemplo, não investiria nessa empresa nesse momento. Agora a gente viu aí no início do ano ela teve uma valorização muito alta, né? Está num período de alta. Então, acho que é interessante a gente esperar um pouquinho mais, ver como é que ela vai se provar aí nos próximos balanços, para daí sim pensar em investir, tá? Isso pelo menos na minha opinião. Claro que uma das coisas que a gente também pode fazer, tá? Eu vim da indústria e conheço um pouco, já tive contato aí com a parte elétrica dessas máquinas, então a gente vê que é algo realmente de boa qualidade, tem uma boa robustez, então que acaba tornando uma empresa, pelo que a gente vê, uma boa empresa. Então, mas tem que tomar esses cuidados. Acho que a gente sempre tem que cuidar e fazer uma avaliação aí mais ampla da empresa antes de fazer qualquer investimento. Essa questão de a gente também conseguir avaliar as empresas, acho que é interessante, né? Que nem, eu tive um contato, converso, eu tenho alguns amigos que trabalham com esse tipo de máquina, então me relataram também que são máquinas boas, que atendem bem aí a demanda. Então essas informações a gente também pode pegar aí como dica aí de investimento. Passei um pouquinho aí, mas agora é para ti. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação, nosso intuito é trazer informação para vocês poderem tomar análise de vocês. Fala galera, passando aqui, invadindo o vídeo dos guri, tô terminando de editar para dar um recado. Batemos 150 inscritos no canal do YouTube, muito obrigado.
vai rolar um sorteio lá no Instagram agora do que? Uma camiseta do Session Holder, deixa eu ver aqui, ó, camiseta do Session Holder, coisa linda, e um livro versão de bolso do Mais Esperto que o Diabo, ó, para quem tá com pouco tempo, ó, para ler, mas que é uma leitura boa. Então sorteio lá no Instagram, marca 3 amigos nos comentários, compartilha no Stories, quando bater 300 aqui no YouTube a gente vai fazer o sorteio, ok? Valeu, compartilha com todo mundo, nós, segue o vídeo. Eu vou falar então da Telefônica, né? A Telefônica, na verdade, ela começou lá em 1998, quando a Telefônica da Espanha veio aqui para o Brasil participar da privatização então das companhias do Sistema Telebrás do estado de São Paulo. Então foi nesse ano então que começou a Telefônica aqui no Brasil, que é o mesmo ano que ela foi listada na bolsa, tá? Então muita gente não conhece por Telefônica, e sim pela Vivo, né? Então ela é detentora da marca da Vivo, né? Todo mundo já conhece a Vivo, sabe da rede de internet e de telefone em si, mas ela também oferece rede de TV por assinatura e serviços digitais, como serviços financeiros, de nuvem, entretenimento e segurança, tá? Ela é líder de mercado aqui no Brasil, no ramo de telefonia, ela possui mais de 33% do market share do Brasil, tá? E também atende 90% da população brasileira com a rede 4G, tá? E ela já está em algumas cidades com a rede 4.5G, né? É a primeira desse ramo que está atingindo de algumas cidades com essa rede de internet um pouco mais avançada, tá? Recentemente então teve toda essa confusão em torno da Oi, né? E a Vivo, a TIM e a Claro se juntaram e fizeram uma proposta então no leilão, né? Porque a Oi foi a leilão, fizeram uma proposta nesse leilão e a proposta deles foi a vencedora. Então só depende agora de autorização do CAD e da Anatel para que esse processo de compra seja oficializado então e comecem a Oi então fazer parte desse grupo também, tá? Vamos a alguns números, então pessoal, ela tem uns números bem interessantes em relação ao dividend yield também. Historicamente, cara, nos últimos 10 anos ela distribui um dividend yield médio de 7,2% ao ano. Isso é bem alto, lembrando que é nos últimos 10 anos. E também nesses últimos 10 anos ela distribuiu cerca de 98% dos seus lucros por ano. Então ela é uma empresa, claro, já é uma empresa grande, uma empresa consolidada, então ela está nessa patamar, vamos dizer, de empresa já de dividendos, né? Pagando bons dividendos ao longo do tempo. Alguns números então dela: ela possui uma dívida líquida sobre EBIT de 1,14, que é uma dívida extremamente saudável, nada tão alto, uma margem líquida de 11% e um CAGR de lucro dos últimos 5 anos de 6,88%, e apresentando lucros consistentes desde 2008, né? Então são dados bem interessantes, dados bem consistentes, né? Até, pessoal, uma coisa que eu falei há pouco, é uma empresa de dividendos, né? E muitas vezes a gente acaba focando em empresas de crescimento por achar que tem upside maior, né? Então eu até, agora vamos mostrar o tempo de vez, até tem uma pesquisa muito interessante que eu vi num livro que eu li, que é Investindo em Ações no Longo Prazo, que é voltado ao mercado americano, que é uma pesquisa que foi feita lá, só que eles analisaram as empresas de dividendo, algumas empresas de dividendos, contra algumas empresas de crescimento ao longo de determinado tempo, para ver qual grupo de empresas deu um retorno maior ao acionista ao longo desse tempo, né? E de forma surpreendente, as empresas de dividendo deram um retorno maior ao acionista do que as de crescimento. Por quê? Justamente contando os dividendos, como distribuíam bons dividendos, ao longo deste tempo as empresas de dividendo acabaram tendo um retorno melhor para o acionista. Então, às vezes a gente acaba investindo numa empresa menor, que é voltada ao crescimento, assumindo o risco maior, né, para ter um rendimento melhor, e não é isso que acontece, né? Mas claro, esses são fatos a serem analisados de forma individual, empresa por empresa, né? Mas é uma pesquisa bem legal, pessoal. Então, minha opinião sobre a Vivo: eu não tenho ela em carteira hoje, mas eu acredito que deste ramo, né, ela de longe é a melhor, né, comparada aos seus concorrentes, de longe é a melhor empresa nesse setor. Só que eu não gosto muito do setor, né? Eu sou um pouco um pé atrás do setor, né? Quem aqui difícil alguém gostar. Né? Quem aqui não teve já reclamação com a Vivo, com a TIM, enfim, com todas. Ficou uma hora no telefone. Uma hora no telefone. Então, isso acaba fazendo com que eu não goste do setor em si. Meu problema não é com a empresa, e sim com o setor, né? Mas, analisando de forma, os números dela realmente são bem interessantes, são bem bons assim,
e, como eu falei, na minha opinião, ela é de longe a melhor empresa nesse setor, tá? Lembrando, não é uma recomendação, então eu não invisto nela, pelos motivos que eu citei agora. Até no Reclame Aqui a nota dela é 3, eu fui olhar, é 3 de 10. Então, para vocês terem uma ideia, acho que todo mundo que está assistindo o vídeo já teve um problema com... Os maiores índices de reclamação, né? É nessa linha. Então eu prefiro investir em empresas que eu goste do produto, né? Me dê bem com o produto, que não é o caso da Vivo, em nenhuma linha telefônica. Feito, galera? Por isso, chegamos ao final aí, depois de muito mais que 2 minutos, mas não tem problema. 10 minutos tá bom, só 5 vezes mais. Feito, galera, não esqueçam então, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma dessas duas ações em carteira, ou se vocês não têm, o porquê. Dicas de análise também podem colocar aqui, ou também lá Dicas de empresas? Isso, dicas de empresas para a gente analisar, né? Podem colocar aí nos comentários para que a gente consiga aí ajudar e olhar também e passar esses dados para vocês. E nos sigam também lá no Instagram, no @sejamholder, onde também vai ter bastante conteúdo para vocês aí relacionados a investimento, crescimento pessoal, empreendedorismo, conteúdo bacana lá. Feito, valeu, galera. Valeu.